Bom, primeiramente aí, bom dia, pessoal. Também gostaria de agradecer, tá, a presença de todos. Primeiramente aqui a gente vai apresentar o pessoal da IGOS aqui que está presente. Então a Rebeca ali, que já fez a introdução, é a gerente de marketing aqui da IGOS do Brasil. Carlos, gostaria de se apresentar também. Sim, bom dia pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Carlos, eu estou na IGOS há 5 anos e atualmente sou responsável pelos orçamentos da linha de CareSoul. Tá? CareSoul contempla algumas linhas de materiais como mancais rotulares, rótulas, rolamentos, impressão 3D, entre outros. Tá? E uma delas nós vamos apresentar nesse seminário. Quer se apresentar, Lucas? Show de bola, Carlos. Então, pessoal, meu nome é Lucas, tá? A minha história na IGOS começou em 2013. Comecei como vendas internas, depois passei a ser consultor técnico, né, na região do interior de São Paulo. Já fui especialista em aplicações lineares, de guias, usos esféricos, tecnologia de acionamento. Hoje eu atuo como especialista no setor packaging da Igos, que são toda a parte mecânica autolubrificante para empresas voltadas para os segmentos de embalagem, segmento alimentício, bebidas e outros também. Hi, Thomas. Yeah, hello. Yeah, my name is Thomas Preisner from IGUS Cologne, and I stay more than 20 years with IGUS, and I'm responsible for all spherical parts worldwide. And thank you very much to join with this fantastic seminar. I've seen a lot of guys here, international ones from Brazil and from big companies. And thank you very much to join with you this seminar. And I wish you a fantastic seminar and good luck, my friends. Thank you, my friend. Então, pessoal, para quem logo depois, igual a Rebeca estava comentando, o Thomas, ele é o gerente dessa linha de produtos lá na Alemanha, tá? Então, a gente está contando aí com a grande participação dele no webinar de hoje. Então, para quem ainda não conhece, tá? Vou falar um pouquinho sobre a IGOS. A IGOS é uma empresa alemã. A gente está presente aí em mais de 35 países. Aqui no Brasil, a gente está localizado em Jundiaí, São Paulo. Aqui que fica todo o nosso estoque, toda a nossa central de vendas, engenharia, e nós temos consultores técnicos espalhados por várias regiões aqui no país, tá? Hoje temos mais de 200 mil itens de catálogo, então é muita coisa, é muita solução autolubrificante para as aplicações, tá? E qual que é o nosso principal foco na indústria? Fornecer soluções autolubrificantes que vão reduzir custos, aumentar a vida útil e melhorar a confiabilidade das aplicações. Então, esse é o nosso principal foco. Então, pessoal, falando um pouco sobre o material da IGOS, sobre a nossa tecnologia, tá? A gente sabe que existem várias empresas no mercado que fornecem tipos comuns de polímero, como Teflon, nylon, poliacetal, etc. O material da IGOS, ele é um material único, ele é diferenciado, ou seja, ele foi desenvolvido pela IGOS e só nós que fornecemos essa tecnologia, essa composição no mundo, tá? Nós chamamos de polímero termoplástico autolubrificante. Dentro dessa tecnologia, nós temos 55 tipos de polímeros, tá? Então, é um material para cada tipo de aplicação, ou seja, caso tenha uma aplicação com alta carga, nós temos materiais que suportam até 150 megapascal de pressão, aplicações que requerem alta temperatura, nós temos materiais que suportam até 250 graus de temperatura constante e picos de 315. Tá? Temos uma linha bem legal também com certificação FDA, ou seja, são materiais que são possíveis trabalhar em contato com o produto final, no caso alimento ou bebidas. Tá? E ali a gente tem uma linha bem extensa mesmo. De maneira bem simples e objetiva, todos os nossos materiais têm 3 componentes comuns, tá? E aí, explicando um pouquinho sobre isso, a gente consegue entender melhor como que funciona essa tecnologia da IGOS. Primeiro, nós temos a base polimérica, então ela que é o responsável pela resistência ao desgaste. Então isso que proporciona, pessoal, que o nosso material tenha uma longa vida útil. Segundo, é muito importante, nós temos ali o lubrificante sólido.
Isso daí que possibilita que o nosso material seja autolubrificante, trabalhando a seco. E também, de maneira bem objetiva, como que ocorre a autolubrificação dos nossos componentes? Em uma bucha ou numa rótula, por exemplo, o lubrificante sólido ele está presente, ele está impregnado em toda a composição do nosso material. Então, conforme a gente vai tendo ali o atrito, por exemplo, de um eixo que vai estar girando ou no movimento linear, conforme vai tendo esse atrito, o lubrificante sólido ele vai preenchendo ali a rugosidade, tá? Que nada mais é do que picos e lacunas. Então, de maneira bem simples, é assim que ocorre a autolubrificação dos nossos materiais. E, ali terceiro e não menos importante, nós temos as fibras e outros componentes. Isso daí é responsável por permitir que nossos materiais suportem altas cargas e ambientes bem agressivos, que a gente encontra bastante nas aplicações. Pessoal, a gente separou para mostrar para vocês o laboratório de testes da IGUS. Esse laboratório fica localizado na nossa matriz na Alemanha. Então, é o maior laboratório de testes, falando de polímero do mundo. São mais de 3.800 metros quadrados de testes. Então, conforme a gente pode ver no vídeo, desde que os nossos materiais foram desenvolvidos, a gente coloca eles para serem testados nos mais diversos parâmetros ambientes. Então, carga, temperatura, contato com água, movimentos lineares, rotativos, fricção, tudo que a gente possa encontrar no dia a dia na indústria, a gente já testou lá. E o que isso possibilita de vantagem para todos nós? Primeiro, que nós temos um datasheet muito rico em informações, o que ajuda em muito na hora da gente conseguir selecionar a melhor opção, o melhor tipo de polímero para vocês, tá? E também nós conseguimos calcular a vida útil das aplicações. Eu, particularmente, desconheço outra empresa que tenha tamanha tecnologia, com um laboratório de testes parecido com esse, que consiga calcular a vida útil das aplicações com tamanha exatidão. Então, esses experts, eles ficam disponíveis no nosso site, tá? Não precisa de cadastro, nem nada do tipo. E com informações bem simples, por exemplo, se falando ali de uma bucha, de um rolamento ou de uma rótula, colocando a carga, colocando a rotação, o material do eixo, você vai ter algum aspecto a mais, um contato com químico, etc., a gente já consegue saber na hora qual que é o melhor polímero da IGUS para aplicação e o mais legal, qual que é a vida útil do mesmo. Tá? Então, eu coloquei para vocês ali um print do expert específico dessa família de produtos, o Igubal da IGUS. Tá? Então, conforme a gente pode ver, aqui, primeiro a gente tem aqui a máxima força contínua, a temperatura da aplicação, tá? Se a gente tiver uma aplicação ali com uma temperatura a mais ou a menos, o expert já consegue configurar isso também. Você vai ter um contato com água, você vai ter algum contato, conforme eu falei, com químico, né? A gente sabe que várias indústrias, o pessoal usa bastante químicos para fazer limpeza da máquina, ou até mesmo na própria aplicação. Então, passando para a gente qual que é essa lista, a gente consegue fazer na hora essa consulta e já passar para vocês quais são os polímeros mais indicados e, novamente, ali qual que é a vida útil do mesmo, tá? Automaticamente, esse software ele já emite ali um PDF, um documento, mostrando todas as informações que foram computadas, qual que é a vida útil, tá? Se, por acaso, ali ele observa uma possível melhoria na aplicação, ele já passa para a gente, por exemplo, uma alteração ali no material do eixo, tá? Talvez ali mudando alguma medida para aumentar a vida útil. Então, como a gente pode ver, é uma ferramenta impressionante, rica em informações. E complementando, por mais que esse software ele fica disponível no nosso site, tá? E não precisa de cadastro, o meu trabalho, o trabalho dos amigos aqui da IGUS é fazer essa consultoria para vocês. Então, qualquer aplicação que vocês tenham, poxa, qual que é a melhor solução da IGUS? Qual que é o melhor tipo de polímero que eu tenho que usar? É só mandar uma mensagem para a gente, nos ligar, que a gente sempre está disposto, sempre está de prontidão para fazer uma especificação, dependendo ali uma reunião online ou até mesmo uma visita para fazer toda essa consultoria para vocês. Passando aqui para o próximo slide, a gente vê também um grande diferencial da IGUS, onde, apesar de nós termos ali uma quantidade imensa de produtos de catálogo, nós temos
todos eles disponíveis com desenhos 3D para download. Isso daqui também não precisa de cadastro, tá? É só colocar ali o código da peça, ela já mostra para a gente todas as opções, tá? De formatos de desenho, como STEP, 3D CAD, etc. Então, isso já facilita muito para quem trabalha com projetos, não ter que mais perder tempo desenhando peças que já existem, não é? Isso daí já ficou no passado há bastante tempo. E, mais uma vez, apesar disso daí estar disponível, qualquer desenho que vocês precisem, a gente está à total disposição para estar enviando para vocês na hora, tudo bem? Pessoal, falando um pouquinho mais a respeito do carro-chefe ali do nosso webinar, tá? As rótulas de polímero GEM. Então, qual que é o grande diferencial desse produto, não é? Conforme a gente pode ver aqui no slide, ela tem a possibilidade de uso em diversos ambientes. Então, quando a gente verifica aquela aplicação antiga, onde a gente tem ali o uso de um rolamento de esfera de aço comum, por exemplo, normalmente o pessoal tem que se preocupar com a possível corrosão, se vai ter ali a resistência a um contato com químico. A nossa rótula, como ela é feita de um polímero de engenharia, a gente pode observar que ela tem um ótimo rendimento em ambientes agressivos, como contato com água, tá? Um contato ali com vários tipos de químicos, como eu comento bastante. Ela é autocompensador, como por exemplo, em alguma aplicação ali onde pode ter um possível desalinhamento, ela vai ter essa possibilidade, tá? Ela tem um peso reduzido, então a gente sabe ali que o aço vai ter um peso significativo, o nosso já vai ter uma grande redução, tá? Uma aplicação, por exemplo, uma garra de um robô ou outra que precise ter essa redução de peso, a gente consegue fornecer essa melhoria também. Tá? E pelo polímero, ele ter ali uma elasticidade muito maior do que o do aço, ela reduz também ali a vibração. Então, mais uma vantagem que a gente consegue fornecer. O próximo slide, então, qual que é uma das principais vantagens também que a gente consegue ver logo de cara nesse produto? A fácil substituição. Algumas soluções requerem, como a gente pode ver por aí, alguma mudança de projetos, mudar ali alguma medida, apuração, etc. Esse produto, ele é totalmente intercambiável com os rolamentos esfera do padrão UC. Ou seja, se for, por exemplo, ali numa manutenção, o amigo cliente, ele não precisa mais substituir o mancal completo. Se o mancal externo ali estiver em bom estado, ele somente tira o rolamento de esfera antigo e coloca ali a rótula em polímero nova, tá? Então, totalmente ali intercambiável um pelo outro. Passando aqui para o próximo slide, pessoal, a gente consegue observar quais são as principais vantagens, comparando o polímero de engenharia da Igos com o aço, tá? Primeiro, a gente tem, então, a absorção de vibração, qual eu já adiantei ali no último slide. Então, aplicações com até um possível impacto, o nosso material não vai se deformar com facilidade, tá? Devido à alta elasticidade do mesmo. Então, isso é uma baita uma vantagem. É um material mais leve, tá? Livre de corrosão. Então, isso daqui é muito importante. A gente sabe que um grande problema do aço é ter ali esse problema com oxidação no contato com umidade, ambientes agressivos, etc. Então, com a solução da IPOS, a gente está totalmente livre desse tipo de questão, tá? Até a gente destacou ali na parte de cima o carro-chefe ali da nossa tecnologia, né? Totalmente livre de lubrificação. Então, pensem só, o tanto de tempo que as indústrias gastam hoje fazendo a lubrificação de centenas, dependendo até milhares de pontos, de rolamentos, de buchas, etc. Então, com a nossa tecnologia, a gente vai conseguir tirar totalmente esse tipo de lubrificação. Então, uma excelente, uma vantagem fantástica, tá? Resistente à sujeira. Por que a nossa solução é resistente à sujeira? Além do nosso polímero ter toda a resistência em ambientes agressivos, ele não precisa de lubrificação, como eu comentei. O grande problema da lubrificação, além dela ter que ser feita com uma certa frequência, é que quando uma graxa ou óleo entra em contato com uma sujeira, o que isso resulta? Numa pasta, não é? Num abrasivo. Isso pode fazer o rolamento travar com as esferas, pode fazer riscar o eixo e gerar ali uma manutenção corretiva, né? O que todo mundo sempre corre, o que
não é o ideal. Então, nosso material, como ele trabalha seco, se tiver contato ali com uma sujeira que seja, nada vai acontecer. Ele vai continuar trabalhando normalmente, tá? E resistente a químico, conforme eu já adiantei para vocês nos últimos slides. Algumas informações importantes que a gente sempre comenta nas reuniões com os amigos clientes, tá? Hoje, já foram feitos diversos estudos da quantidade, tá? De lubrificantes que são despejados aí no meio ambiente, em todo o mundo, né? Então, conforme a gente pode ver aqui no slide, mais de 265 bilhões de toneladas de lubrificante contaminam o meio ambiente todos os anos. Então, a gente, cada vez mais, ter soluções que não precisam desse tipo de lubrificante, além de reduzir custos, vai ajudar também, tá? Em questões ambientais ali, onde a gente cada vez mais está vendo ao longo de todo tipo de indústria. Segundo, as nossas rótulas em polímero Igubal duram até 8 vezes mais do que os rolamentos metálicos de esfera. E como que a gente comprova isso? De duas maneiras. Primeiro, no nosso laboratório de testes, que a gente já pôde ver ali, que os materiais são testados 24 horas por dia, 7 dias por semana, por muitos e muitos anos. Então, isso daí é tudo documentado. E segundo, com um grande fornecimento que a gente tem desse produto ali, nos mais diversos clientes, tá? Nos mais diversos tipos de indústrias. E terceiro ali, a gente tem ali uma informação bem importante também, 240 bilhões, tá, de dólares é o custo anual de inatividade só nos Estados Unidos devido à má lubrificação. De maneira bem simples também, o que isso significa? Qualquer falha de lubrificação que possa ocorrer pode parar uma linha, pode parar até mesmo uma fábrica inteira, gerando ali um prejuízo imenso, pessoal. Então imaginem só, cada hora de uma máquina parada, o tanto que isso significa no prejuízo de uma empresa, onde cada minuto conta. Então, a gente pode ver ali que essa questão de tirar a lubrificação já é cada vez mais importante, tá? Então, resumindo todas essas informações, menos custo, maior durabilidade, vida útil mais longa e manutenção reduzida. Maravilha! Agora, falando um pouquinho mais aqui, não é, sobre o produto em si, sobre as aplicações, tá? Então, a gente tem o Iglidur J, que é o carro-chefe, é o polímero que a nossa engenharia da Alemanha desenvolveu especialmente para esses tipos de aplicações, tá? Principalmente ali para esteiras transportadoras e aplicações similares. Porém, a gente tem materiais ali adicionais para aplicações mais específicas. Por exemplo, se for numa indústria de alimentos, a gente tem essa opção aqui na cor branca e na cor azul, que são materiais atóxicos, ou seja, que tem a certificação FDA, tá? Entre outros materiais ali ao longo da nossa lista de 55 tipos de polímero. Nesse próximo slide, a gente pode ver uma foto aqui, ela é bem famosa já, tanto aqui na Eagles quanto os amigos clientes, tá? Nessa foto a gente consegue ver o famoso antes e depois. O que a gente pode observar, pessoal, vendo aqui essa situação? No antes, a gente vê um rolamento de esfera que precisou ter uma frequência de lubrificação alta. Então, claro que isso vai variar de aplicação, de empresa, mas a gente vê empresas que têm que fazer lubrificações até semanal ou a cada 2 semanas, ou seja, é uma frequência muito alta. Mesmo com a lubrificação, esse rolamento de esfera sofreu oxidação, tá? E possivelmente ele pode ter gasto o eixo, ou seja, além dele ter gerado ali uma manutenção corretiva, o pessoal, além de ter que trocar o rolamento de esfera, possivelmente vão ter que trocar ou retrabalhar o eixo. A maioria já sabe, não é? Fazer a substituição hoje de um eixo numa linha, além de demandar grande trabalho, às vezes pode demorar até horas, gera bastante custos, tá? Não só do material novo que vai ter que ser utilizado, o rolamento de esfera ou o eixo, mas também, conforme eu comentei no último slide, da linha parada, tá? Então, isso daí é um grande problema hoje em dia nas aplicações. E aqui no depois, a gente já vê a solução otimizada com a tecnologia da Eagles, com o Igubal Gen, tá? Onde a gente pode ver a rótula
totalmente livre de manutenção e de lubrificação. Ou seja, assim que ela for instalada, o pessoal nunca mais vai precisar se preocupar em colocar óleo, em colocar graxa, tá? Apesar dela ter sido feita para durar muito, ela não gasta o eixo, então isso é uma grande vantagem também, tá? E eu sempre costumo falar, ao longo das vantagens, né? Ela é uma opção com um custo reduzido comparado com o rolamento de esfera. Eu costumo também dizer que é até uma comparação um pouco injusta. O porquê disso? O rolamento de esfera antigo, ele tem que ser lubrificado. A rótula da Igos, não. Mesmo assim, a nossa solução tem um custo menor, tá? Por causa do processo de fabricação, ou seja, esse material ele é injetado. Então, esse processo tem um custo de fabricação bem menor do que o rolamento de esfera. Então, vejam só, qual que é a grande vantagem, não é? A gente proporciona tirar a lubrificação das aplicações, tá? E vocês vão pagar menos por isso, vão pagar menos do que era gasto ali com o rolamento de esfera antigo. Então, são só vantagens. Aqui nesse próximo slide, a gente consegue ver algumas das opções de medidas que a gente já tem de catálogo, tá? Não, conforme eu já adiantei, tem as mesmas medidas que o rolamento de esfera do padrão UC. Então, é só passar ali para a gente qual é o padrão que vocês usam, que a gente já consegue configurar qual é a rótula da Igos já na medida ideal, tá? Sem fazer nenhum tipo de adaptação. E lembrando, pessoal, caso vocês tenham alguma medida diferente dessas, a gente consegue verificar mais opções do catálogo, ou se for alguma coisa especial, a gente consegue fazer também. Aí nós temos várias opções. Se for uma quantidade pequena, nós conseguimos usinar, conseguimos fazer por impressão 3D com polímero da Ipsos, tá? Então, é uma outra família de produtos que a gente vende bastante, que tem inúmeras vantagens também. Ou a gente consegue até fazer mesmo um ferramental, tá? Para o amigo cliente ali e fornecer na medida especial, na medida informada pelo mesmo. Aqui a gente separou um vídeo, tá? Para mostrar para vocês o funcionamento da rótula. Então, diferente do rolamento de esfera, a rótula ela fica parada. O que gira é somente o eixo. Tá? Então, ela trabalhando aqui, conforme a gente pode ver no vídeo, totalmente seca, totalmente livre de manutenção. Esse material específico, o Iglidor J, ele suporta ali uma grande capacidade de pressão, de carga, aproximadamente ali 35 megapascal, então seriam também ali mais de 350 kgfm por centímetro quadrado. Então, resumindo ali, uma grande resistência à carga, a gente tem ali inúmeros cases de sucesso em vários clientes, onde ela teve uma longa vida útil, sem lubrificação, em ambientes tanto agressivos, quanto com altas cargas também. Tá? Só comentando também a respeito dos eixos, pessoal, para ter ali o pleno funcionamento da rótula, a gente sempre indica ali para o pessoal instalar ela num eixo em bom estado, tá? O que seria um eixo em bom estado? Não, se for no caso de uma manutenção, não precisa ser um eixo novo, é só um eixo que esteja com a superfície dele ok, tá? E a boa notícia referente a isso, colocou a rótula para trabalhar com o eixo ok, não precisa mais se preocupar com troca de eixos. Então, é uma boa notícia referente a isso também. Aqui, a gente separou para mostrar para vocês ali alguns vídeos, algumas informações bem importantes das rótulas. Então, nesse vídeo, a gente consegue ver ela trabalhando num ambiente muito agressivo, contato ali com bastante sujeira, tá? Então, se a gente tivesse ali, por exemplo, um rolamento de esfera, ele poderia ter o risco das esferas travarem, tá? Devido ao contato com a sujeira. A graxa que seria utilizada poderia impregnar com essa sujeira, podendo riscar o eixo, travar o rolamento, tá? Sem falar da necessidade de lubrificação constante. Então, mais uma vez, colocando aqui o vídeo, a gente pode ver ali que a rótula trabalha em perfeitas condições, mesmo com contato com sujeira. Maravilha.
Nesse próximo slide, a gente tem um case de sucesso muito legal, onde a gente consegue mostrar em números, né, e o porquê que é tão importante a gente tirar a lubrificação. Algumas vezes alguém pode falar assim, poxa, mas eu já faço a lubrificação aqui nos meus equipamentos há tantos anos, por que parar agora? Com isso daqui a gente consegue mostrar o quanto de tempo que é gasto ao longo de um ano fazendo lubrificação em alguns equipamentos. Falando mais específico, esse exemplo foi feito no estudo de caso em transportadores para movimentação. Tudo bem? Então vamos lá. Nesse estudo, a gente tem uma quantidade de 1.000 peças, tá? A frequência de lubrificação a cada 2 semanas, ou seja, 24 vezes ao ano. Não sei se substituí-lo. Pessoal, peço por gentileza vocês deixarem o microfone no mudo. Caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat que a gente responde já em seguida. Tudo bem? E continuando então, pessoal, o tempo de lubrificação a gente colocou, né, nesse estudo 3 minutos. Porém, a gente sabe que esse tempo ele pode ser bem maior. Tá? Se a gente fosse falar, por exemplo, de locais de difícil acesso, tá? E também, se a gente for observar no datasheet do fabricante do rolamento de esfera, ele vai colocar ali a quantidade ideal de graxa para lubrificação. Ou seja, se a gente colocar ali menos graxa, pode dar problema, e se a gente colocar muita graxa, pode dar problema também. Então, o pessoal gasta um tempo ali medindo essa quantidade e depois fazendo a lubrificação. Porém, vamos considerar 3 minutos, que já vai dar um resultado bem legal para a gente. Então, tudo isso daí, ao longo de um ano, tá, é gasto 72 mil minutos, ou 1.200 horas, ou 50 dias direto fazendo lubrificação por ano. É muito tempo, tá? E isso daqui é um cenário perfeito, sem parar um segundo sequer, tá? E mesmo assim, é bastante tempo. E a lubrificação, tá, nesses pontos críticos, né, a gente sabe ali que é como se fosse um calcanhar de Aquiles nas aplicações. Por que isso? A gente pode lubrificar ali 999 rolamentos. Se a gente deixar de lubrificar um que seja, ele pode parar uma linha inteira, ou uma fábrica inteira, tá? Então, é uma grande necessidade de tirar a lubrificação. Então, aí que a gente entra fornecendo a nossa tecnologia autolubrificante. Isso sem contar a redução de custo com graxa, tá? Além da graxa normal, já tem um custo alto. A gente sabe que dependendo do tipo de indústria, tem ali graxas mais específicas e mais caras também. Um exemplo ali, a indústria de alimentos tem graxas ali com certas certificações, tá? Onde o custo dela é bem alto, às vezes tem questões também de prazo de entrega. Então, colocando a solução autolubrificante, a gente já elimina esse tipo de necessidade de graxa, tá? Locais de difícil acesso, tempo para trocar os eixos e etc. Passando agora para o próximo slide, a gente consegue ver a grande redução de custo falando de eixos também. Então, aqui do lado direito, a gente pode observar um eixo todo gasto, tá? Ou pelo próprio desgaste, ali, com uma bucha de aço, ou que ficou gasto ali por causa de um rolamento que travou. Então, ali, cada vez mais a gente sabe que nesses tempos aqui, não é, de pandemia, o preço ali dessas matérias-primas de aço subiram bastante. Então, ter soluções em polímero autolubrificantes, que é o caso da Ilus, que não gastam eixo, vai gerar muita redução de custo nas aplicações, tá? E ali do lado esquerdo, a gente vê como que fica o eixo com o trabalho das buchas da Ilus, ou seja, ele fica somente aqui polido, e essa parte aqui que está na cor mais escura, nada mais é do que o lubrificante sólido, que preencheu a rugosidade do eixo. Nesse próximo slide, a gente consegue ver algumas informações bem legais. A gente chama isso daqui de on-page na IPS. Tá? O que que é? A gente consegue, em um único slide, observar quais são as principais informações das rótulas, tá? As desvantagens em ainda utilizar um rolamento de esfera e ali embaixo a gente consegue ter um breve comparativo de custos. Como que seria isso? Então, de maneira resumida, a rótula a gente pode ver na parte esquerda aqui do slide, sem lubrificação, livre de oxidação, alta resistência ao desgaste, livre de manutenção, porque não gasta o eixo, resistente a ambientes agressivos, alta resistência química, econômica por ser um material injetado, resistência
nesse material específico de 35 megapascal, tá? E várias opções de polímero até com certificação FDA. Na parte do rolamento de esfera, quais são as desvantagens? Necessidade de lubrificação contínua, custo alto por unidade, tá? Risco de travar por falta de lubrificação, oxidação, custo para manutenção dos eixos, até a gente pode observar ali o tempo da máquina parada, caso necessite ter a troca de um eixo, o custo da graxa e um tempo muito alto para lubrificar grandes pontos, grandes trechos, que é o que a gente viu ali nos últimos slides, tá? E a parte de baixo aqui é uma planilha bem simples, porém muito rica em informações. O que a gente pode observar? Esse estudo de caso ele foi feito para 400 peças. A gente pode fazer esse estudo em parceria com vocês também, tá? Fornecendo as informações da IVOS para moldar ali, saber realmente qual que vai ser a redução de custo para cada parceiro cliente. Então, o que a gente pode observar, pessoal? Aqui do lado direito, a gente vai ter os custos, tá? Em um ano, para ter a rótula da IVOS. Aqui do lado esquerdo, um custo para ter um rolamento de esfera. E aqui, os parâmetros, tá? Os custos detalhados por linha. Então, vamos lá. Primeiro ponto, custo para 400 peças. A gente sabe ali que o custo de um rolamento de esfera, ele é maior. Claro que cada aplicação vai requerer ali um custo diferente, porém a gente já viu ali estudos onde o cliente pagava até R$ 200 por um rolamento. Então, nesse estudo aqui, para 400 peças, foi gasto R$ 80 mil, tá? Um custo muito alto. Uma rótula da IVOS, se a gente pegar ali uma certa medida, ela vai ter um custo aproximadamente ali de R$ 62, R$ 65. Então, o custo para 400 peças ficaria ao menos de R$ 25 mil. Então, poxa, logo de cara ali a gente já consegue ver uma grande redução de custo, porém, tem muito mais redução por aí. Segundo, custo com graxa. Aqui nada mais é a quantidade de graxa que é utilizada para lubrificar certa linha, certo trecho durante um ano, vezes o custo do quilo da graxa. Então, aqui, a gente chegou aqui no valor de R$ 500. Normalmente o pessoal comenta que pode ser até mais, tá? Na próxima linha, a gente tem o tempo de lubrificação em horas, é o cálculo que a gente fez ali nos últimos slides também. Então, aqui, 3 minutos para lubrificar cada rolamento, vezes 24 vezes ao ano, vezes 400 rolamentos. Então, no ano, o pessoal vai gastar 480 horas para fazer a lubrificação. E aqui é só um exemplo que foi usado nesse estudo com o cliente, custo hora-homem da lubrificação. Então, o custo hora-homem vezes a quantidade de horas chega no valor de R$ 48 mil. Agora, aqui na parte da rótula, a gente vê que o custo da graxa não existe, não usa um pingo de graxa. Tempo de lubrificação não existe, nunca precisa lubrificar. E o custo hora-homem, consequentemente, também não. Tá? Então, a gente tem aqui o somatório de cada um. Então, o rolamento de esfera vai ter uma soma ali no custo de R$ 128.500. E o da rótula é só o custo da rótula. Então, vão ser ali R$ 24.800. Então, a gente tem aqui a tão esperada informação. Nesse exemplo aqui, a gente teria um save, uma economia de custo no ano de mais de R$ 122 mil. Tá? Então, a gente já consegue observar a grande redução de custo que a gente consegue fornecer, tirando a lubrificação desses pontos. Isso sem contar que a gente observa bastante nas visitas, nos amigos clientes, as melhorias que talvez a gente não veja ali no primeiro momento, tá? Fora a redução de custo. O pessoal tem mais tempo para empenhar outras tarefas, fazer ali uma manutenção preventiva, não ficar mais preso ali na lubrificação desses pontos, tá? Então a gente consegue ver ali várias vantagens também adicionais ali quando a gente implanta essa tecnologia. Passando aqui para o próximo slide, né? Então a gente separou ali algumas fotos, mais para mostrar alguns dos mercados que a gente já tem grande atuação. Então, primeiro ali a foto, que é de uma empresa de bebidas, né? Então, a gente sabe ali que as empresas de bebidas têm uma grande quantidade com essas rótulas. A gente já tem um trabalho bem legal, tanto aqui no Brasil, quanto em outros países da Europa, tá? Então, a gente é um case de sucesso também bem interessante. Isso daqui é uma aplicação, um exemplo muito legal também, mostrando a instalação da nossa rótula em ambientes bem agressivos.
Então, pensem só, aqui do lado da esquerda, que é o antes, tá? Com o rolamento de esfera. Como que o pessoal faria ali para lubrificar? Como que essa graxa impregnaria com essa sujeira? Isso daí teria ali um possível travamento do rolamento com o eixo, geraria uma manutenção, tá? Então, teria ali uma série de agravantes. E ali no direito, totalmente resistente à sujeira, livre de qualquer tipo de óleo ou de graxa. Mais um exemplo de ambientes agressivos, tá? Mesma situação. Então, a gente consegue ver a grande otimização colocando um polímero de engenharia da IGOS aqui no depois, tirando a lubrificação. Um mercado muito forte que a gente fornece isso é na indústria de vidros. A gente sabe ali que tem uma quantidade muito alta, tá, de transportadores. Então, a gente fornece bastante também, tanto para os fabricantes, tanto para as manutenções. Então, a gente consegue tirar ali a lubrificação, tá? E, conforme eu já comentei ali ao longo do webinar, reduzindo custos, reduzindo manutenções, aumentando a confiabilidade. Aqui saindo um pouquinho dos transportadores, mas para mostrar mais exemplos, aqui um case bem legal, um sistema de movimentação. Então, é um local que talvez fique meio escondido para o pessoal fazer ali a lubrificação, tenha problema com o ambiente agressivo, às vezes fica exposto, tá? E colocando a rótula, a gente já conseguiu fazer toda essa melhoria, pagando menos por isso. Falando um pouquinho agora das novidades desse ano, tá? Apesar que a gente tem ali milhares e milhares de itens de catálogo, todo ano a gente lança bastante coisa nova, tá, pessoal? A grande novidade aqui desse ano é o mancal externo totalmente em polímero. Então, para os clientes que precisam, a gente já consegue fornecer o mancal externo nessa opção. Isso daí vai ter várias vantagens, baixo custo, não tem o risco de fazer uma oxidação diferente ali do mancal anterior, tá, de aço. Porém, lembrando que a gente falou lá no início dos slides, tá? Caso vocês queiram trocar ali somente a rótula interna, desculpa, trocar somente o rolamento de esferas pela rótula da IGOS, é possível, tá bom? Uma outra vantagem também, agora a gente está conseguindo fornecer a capa protetora NR12 personalizada de acordo com o logo da empresa. O primeiro fornecimento a gente consegue até fazer ali por impressão 3D, tá? E também conseguimos fornecer ali em grandes quantidades, tá? De acordo com o logo, claro, e com a quantidade ali do cliente. Pessoal, vou passar a palavra aí para o Carlos, ele vai falar um pouquinho sobre as outras linhas de produtos da IGOS. Legal, pessoal. Além desse item que apresentamos, né, que o Lucas falou, faz parte da linha de mancais esféricos, né? Nós temos uma gama enorme desses mancais, cada um específico para um tipo de aplicação, né? Vocês podem ver ali, temos terminais de rótula, mancais angulares com travas, mancais com base, flange com 2 ou 4 furos, mancal de apoio, as juntas duplas também, entre acessórios e outras variações também. Ali no final, o Lucas até comentou, a gente tem esse branco e esse azul que são para a indústria alimentícia e para ataque químico também. Então, pode passar, Lucas. E não menos importante, né, é bom lembrar que a IGOS também tem solução para diversas outras aplicações, né? Ali falando um pouco da parte da linha mecânica, por exemplo, temos as buchas autolubrificantes, né, os trilhos lineares, tecnologia linear manual e elétrico, né, os atuadores lineares, as barras e placas para usinagem, os fusos de avanço rápido, né, com aquelas porcas também autolubrificantes, robôs de baixo custo também, revestimentos também autolubrificantes e também a nossa linha elétrica, né, ali com os cabos elétricos, conectores, as esteiras porta-cabos, toda a solução para movimentação de cabos. Bom, agradeço a atenção e a participação de todos. Muito obrigado. Deixo a palavra final com o Lucas. Muito obrigado, Carlos. Então, pessoal, a gente encerra o webinar por aqui.
tá? Novamente, queria agradecer muito a participação de vocês, dos amigos clientes, tá? Segue ali o meu contato, caso vocês tenham alguma aplicação, para a gente poder conversar sobre ela, fazer uma especificação, tá?